Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje estamos aqui novamente com o giro pela Eurocopa. No vídeo de hoje então eu vou dar um giro pela segunda rodada da Eurocopa, naquele mesmo esquema que foi do vídeo anterior que eu deixarei aqui nos cards. Vou falar sobre os jogos e depois vou colocar a tabela de classificação como ficou e como nós chegaremos para essa última rodada da Eurocopa. Enfim, vamos para os jogos. Primeiramente então no grupo A. Primeiro tivemos o confronto entre Turquia e País de Gales, com vitória do País de Gales. E esse foi um jogo surpreendentemente muito bom, muito movimentado, os dois times atacando bastante. O goleiro do País de Gales, Ward, fez uma partida espetacular. O País de Gales chegou a perder pênalti com o Gareth Bale, mas isso não apagou em nada a belíssima atuação do próprio Gareth Bale. E sempre que eu vejo ele fazer uma partida absurda como essa, eu sempre me questiono por que esse cara tem uma mentalidade tão fraca se tratando de clubes. Porque no País de Gales, quando ele decide jogar, ele faz a diferença, ele joga muita bola. E ele ainda é um grande líder. O País de Gales então vence, tem sua classificação muito bem encaminhada, e essa vitória saiu com 2 gols após belas jogadas de Gareth Bale. Primeiro, um lançamento primoroso lá do meio de campo, para gol do Ramsey, e depois Gareth Bale fez uma belíssima jogada na linha de fundo, driblou a defesa da Turquia, tocou para trás apenas para o centroavante Brooks empurrar para o gol vazio. Então, o País de Gales garantiu a sua vitória, Gareth Bale foi um grande homem da partida, mesmo com o gol perdido, e é uma vitória importantíssima para o País de Gales. E sobre a Turquia, que eu tanto falei bem, que eu tanto elogiei, provavelmente será eliminada, e assim, é a grande decepção da Eurocopa, disparada. E o outro jogo desse grupo foi entre Itália e Suíça, e aí foi mais um espanco da Itália. A Itália vem fazendo uma Euro muito boa, foi 3-0, poderia ter sido muito mais. A Suíça criou apenas uma chance de perigo, que eu estou me lembrando aqui agora, e que o Donnarumma fez uma boa defesa. E o grande destaque desse jogo foi o Locatelli, com 2 gols. Ele foi um gol mais fácil, que ele estava na pequena área e apenas empurrou, mas ele que iniciou a jogada lá atrás, o que é algo bem a se destacar. E o outro gol já foi um golaço, um chute muito bom de fora da área, enquanto o terceiro gol da Itália saiu do Immobile, o matador Immobile, que já tem 2 gols nessa Euro também. E foi mais uma partida espetacular dessa seleção italiana, um enorme domínio na partida, e agora aí a tabela de classificação. Como vocês podem ver então, a Itália encaminhou a sua classificação já garantiu a sua classificação. O País de Gales deixou muito encaminhado, até porque o País de Gales tem um bom saldo de gols, tem 4 pontos, então mesmo que aconteça da Suíça ultrapassar o País de Gales, o que é bem difícil, eles com 4 pontos muito provavelmente conseguem classificar como terceiro colocado. Mas para o País de Gales, para a Suíça se classificar direto, eles precisam de ganhar da Turquia na última rodada, tirar uma diferença de saldo e torcer para o País de Gales perder para a Itália. E, enfim, é uma situação muito complicada. E pela bola que jogaram Suíça e Turquia até aqui nessa Euro, é bem provável que saia um jogo com empate ou coisa do tipo, e muito provavelmente Suíça e Turquia serão eliminadas juntas, abraçadas lado a lado. E País de Gales e Itália garantem a sua classificação. A Itália, no caso, já garantiu. Vamos então agora ao grupo B. Primeiro, a Finlândia perdeu para a Rússia por 1-0. E foi mais um jogo bem jogado pela Finlândia, na verdade até melhor jogado do que contra a Dinamarca. A Finlândia ainda conseguiu criar algumas coisas, tentou dar um pouco mais de susto da Rússia, mas também não foi bastante. A Rússia ainda assim conseguiu ser melhor no jogo, conseguiu finalizar mais. O goleiro da Finlândia, Radek, novamente fez uma boa partida, mas a Rússia venceu apenas com esse 1-0 magro após uma bela jogada do Miranchuk, um gol com um chute colocado, uma chapada na bola ali. Então um belo gol para a Rússia, e garantiu uma vitória importantíssima para a última rodada. Enquanto o outro confronto, mais uma vez a Dinamarca jogou muito bem, finalizou muito mais do que o seu adversário. Vale destacar, a Dinamarca chutou 21 vezes, enquanto a Bélgica chutou apenas 6. E a Dinamarca saiu vencendo logo no comecinho, com o gol de Poulsen, aos 2 minutos, já abrindo o placar contra a Bélgica. E o Courtois fez um grande jogo também, muitas defesas, a Dinamarca perdeu várias chances, e a Dinamarca podia sair com pelo menos um empate, para poder ter uma situação um pouco mais tranquila. Mas eis que entrou na partida Kevin De Bruyne e fez total diferença. Para o gol de empate da Bélgica, o De Bruyne limpa a marcação, toca para o meio da área para o Thorgan Hazard apenas empurrar para o gol vazio, e depois De Bruyne recebe a bola na entrada da área, chuta de primeira, de canhota, no cantinho e faz 2-1 para a Bélgica. Então esse resultado, a Dinamarca jogou muito bem, o que dá esperanças que eles ainda chegam vivos na última rodada, enquanto a Bélgica jogou bem mal, me decepcionou bastante também a atuação da Bélgica nessa partida,
mas conseguiram garantir a vitória muito na individualidade do De Bruyne. E agora vamos à classificação do grupo B. A última rodada terá Finlândia e Bélgica e Rússia contra a Dinamarca. E o cenário é o seguinte: se a Finlândia consegue um empate com a Bélgica que seja, tem grande chance de conseguir se classificar, nem que seja como terceiro lugar. Mas a tendência eu acho que seja a Bélgica ganhar da Finlândia. E aí o confronto ficaria decisivo entre Rússia e Dinamarca. O empate provavelmente garantirá a Rússia na classificação. E uma vitória da Rússia, obviamente a Rússia se classifica, caso vença a Dinamarca. E caso a Dinamarca vença e consiga vencer por exemplo, 2 gols de diferença, é bem provável que a Dinamarca consiga se classificar já em segundo, porque tiraria os 2 de saldo que tem em relação à Rússia, e com a derrota da Finlândia para a Bélgica, a Dinamarca ultrapassaria a Rússia e a Finlândia por conta do saldo. E pela bola que a Dinamarca jogou contra a Finlândia e contra a Bélgica, tem muitas chances de eles conseguirem vencer a Rússia pelo placar necessário. Assim como a Rússia também tem condições de conseguir se segurar e bater de frente com a Dinamarca. Então vai ser um jogo bem legal, bem interessante de se acompanhar, um jogo bem decisivo e um duelo direto pela classificação. Bom, agora vamos ao grupo C, confronto entre Ucrânia e Macedônia do Norte. Novamente a Ucrânia jogou bem, mas a Macedônia conseguiu fazer mais uma partida bem digna, conseguiu fazer mais um golzinho na competição, um estreante, mas no final das contas não conseguiu sair como vencedora. E a Ucrânia jogou melhor mesmo, criou mais, inclusive teve a oportunidade de abrir 3-1 no final com um pênalti perdido. A Ucrânia venceu novamente com uma belíssima atuação do meia Yarmolenko, que vem sendo um dos destaques da Euro até aqui. Ele fez um gol e uma assistência, sendo obviamente crucial para o resultado de 2-1 da Ucrânia. O outro jogo desse grupo foi entre Holanda e Áustria. Uma partida bem ruim, foi bem chata de assistir. A Holanda criou muito pouco, a Áustria apenas se recuou, cometeu um pênalti logo no começo do jogo, aos 10 minutos, em que o Depay converteu. O próprio Depay depois perdeu uma chance bem clara, quase que na pequena área. A Holanda fez 2-0 com Dumfries, lateral, que vem fazendo uma Euro muito boa, inclusive. Participou de todos os gols da Holanda até o momento. Mas apesar de não ter sido uma atuação tão boa da Holanda, querendo ou não, foi uma vitória por 2-0 e que garante a sua classificação. A Holanda precisa de mostrar mais coisa, eu ainda não fui convencido por esse time, mas estão cumprindo a sua obrigação de ser o grande líder desse grupo. E agora então vamos para a tabela. E a situação é a seguinte: a Macedônia do Norte está praticamente eliminada, vai enfrentar a Holanda na última rodada. Bem provável que a Holanda vença e consiga assegurar sua primeira colocação no grupo. E o outro confronto é um confronto que esse vai ser muito legal de se assistir, que é entre Ucrânia e Áustria. E um confronto que um empate pode ser que seja bom para as duas, mas uma derrota pode ser que elimine uma das duas também, pelo fato que ambas têm 3 pontos e 0 de saldo de gols. Ou seja, o perdedor desse confronto teria 3 pontos, ficaria em terceiro colocado com 3 pontos e o saldo de gols negativo. Isso é uma pontuação bem ruim, mesmo pensando em se classificar como terceiro colocado. Então é um confronto em que os dois times, eu temo um pouco que a partida seja muito truncada, muito fechada, com os times tendo medo de se arriscar, mas eu imagino que a Ucrânia vai conseguir levar a melhor nessa aí, que eles vão se lançar mais ao ataque e contar inclusive com mais uma boa atuação de Yarmolenko. Mas vai ser um confronto muito interessante, um confronto decisivo, e eu aposto minhas fichas aí na Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia também mostrou mais futebol até aqui nessa Euro. Agora vamos ao grupo D, o grupo dos jogos chatos também nessa Euro até o momento. Primeiramente, Croácia e República Tcheca. Foi um jogo de 2 tempos bem distintos. No primeiro tempo, maior domínio da República Tcheca, e no segundo tempo, maior domínio da Croácia, embora nenhuma das duas também conseguiu criar grandes chances. O gol da República Tcheca veio de Patrik Schick, aquele mesmo que fez 2 gols na Escócia, também vencendo um dos grandes destaques da competição, e o gol da Croácia saiu de uma bela jogada do Perisic pela ponta esquerda, cortando para o meio e batendo colocado, e um pontinho assim bem importante para a Croácia poder sonhar com alguma coisa na última rodada. E o outro confronto desse grupo foi entre Inglaterra e Escócia. Uma grande chance para cada lado e nada mais do que isso. A Inglaterra de novo jogou muito mal, muito decepcionante. Southgate é um treinador que dá muita impressão que está desperdiçando talento, com algumas escolhas inexplicáveis, como por exemplo, o Kane chegar a ser substituído no segundo tempo, com a Inglaterra precisando de vencer o jogo, você substitui o Harry Kane, isso não faz o menor sentido. E o Sancho comer banco para o Sterling,
é uma coisa que chega a ser criminosa em pleno 2021. Então a Inglaterra jogou muito mal. A Inglaterra chegou a mandar uma bola na trave, a Escócia mandou uma bola em que o Reece James da Inglaterra salvou em cima da linha, mas ficou nisso. Pelas projeções no grupo, empate até bom para a Escócia, a Inglaterra provavelmente irá se classificar, mas a Inglaterra a gente espera que mostre alguma coisa e está decepcionando bastante. Os confrontos da última rodada então são entre República Tcheca e Inglaterra, e nesse confronto, pela pontuação das duas de 4 pontos, eu imagino que mesmo se tem algum vencedor nessa partida, o perdedor vai conseguir se classificar nem que seja como terceiro lugar. E o saldo delas é uma coisa boa também. E o outro jogo é o jogo que será dos desesperados, entre Croácia e Escócia. A Escócia tem -2 de saldo e a Croácia tem -1. Ou seja, um empate entre esses dois times os deixariam ambos com 2 pontos. Então, eliminação praticamente certa para a Croácia e Escócia. Então eles vão ter que se lançar ao ataque. E principalmente pelo fato que é bom fazer gols. Porque mesmo eles podendo chegar a 4 pontos, eles têm que melhorar um pouco o seu saldo. Até porque, dependendo do resultado entre República Tcheca e Inglaterra, o vencedor de Croácia e Escócia pode ultrapassar o perdedor do outro confronto. Em resumo, é um grupo que ainda está muito aberto, pode mudar muita coisa nele ainda, e eu vejo que os 4 times estão bem vivos. Mas imagino que a Croácia ainda é um time melhor do que a Escócia, e a Croácia vai vencer a Escócia, e aí vai contar com o resultado do outro confronto para ver o que eles vão torcer, se é para classificar em terceiro ou se eles ainda conseguem pegar a segunda colocação. E agora no grupo E. Esse grupo aí, a única certeza que eu tenho é que os 2 times que saírem daí, ou 3, quem sabe, serão eliminados nas oitavas, porque realmente é o grupo em que os times pior jogam. Suécia e Eslováquia, um jogo bem chato, sem nada de destaque. Suécia venceu com gol de Forsberg de pênalti e encaminha sua classificação. 4 pontos na liderança, vai enfrentar a Polônia na última rodada. Conseguiu essa vitória, chegou a 4 pontos. Acho bem difícil que a Suécia não se classifique pelo contexto de momento. E a Espanha vai fazer um jogo de vida ou morte contra a Eslováquia. E a Espanha, de novo, jogou um jogo extremamente ruim e decepcionante. De novo, a Espanha beirou os 80% de posse de bola, finalizou mais do que a Polônia, mas as chances de mais perigo foram da Polônia. Com defesa bem importante do seu goleiro em chute frente a frente com Lewandowski, chegou a ter bola na trave. A Polônia chegou a ameaçar muito mais até certo ponto. E a Espanha abriu o placar por 1-0, com o gol do Morata. E até o comecinho do segundo tempo ali, a Espanha teve o seu gol e nada mais. A Polônia teve o franco domínio. Até o momento em que a Polônia empata a partida no começo do segundo tempo e depois, por algum motivo inexplicável, a Polônia parou de atacar. E teve um pênalti para a Espanha nesse jogo, que o Gerard Moreno perdeu o pênalti, mandou na trave, Morata pegou o rebote, ele chuta todo torto no rebote e manda a bola na trave. Então, assim, uma coisa caótica mesmo para a Espanha. Mas depois desse pênalti, pelo menos a Espanha acordou mais para a vida e chegou a finalizar mais. A Espanha ainda pressionou no final, então, contou com boas defesas do goleiro Szczęsny. Mas o saldo final foi: Polônia dominou até o comecinho do segundo tempo, a Espanha dominou dali para frente. E o resultado final foi esse 1-1. E a Espanha, então, ela vai enfrentar a Eslováquia. A Eslováquia eu tenho certeza que vai se retrancar demais, porque se a Eslováquia consegue um empate aí, tem chances grandes de conseguir se classificar. A Suécia contra a Polônia também imagino que vai seguir o mesmo esquema. O empate da Suécia já as classifica para as oitavas, então a Suécia, que já joga um jogo bem chato, com certeza vai defender demais. A Polônia vai ter que tentar de tudo para vencer a Suécia e ainda, de preferência, fazer um bom saldo. E é isso aí, é outro grupo que está bem aberto, muita coisa pode acontecer ainda e uma chance de zebra, porque a Espanha, pela bola que vem jogando, eu não duvido eles passarem vergonha para a Eslováquia. Então, ficaremos atentos a esse grupo. E agora o grupo do melhor jogo dessa segunda rodada. Primeiramente, Hungria e França. A Hungria, de novo, eles fizeram um jogo bem interessante. Porque, como eu disse lá no confronto entre Hungria e Portugal, a Hungria jogou bem. A Hungria, assim, na sua proposta de jogo, obviamente, e dentre as limitações do seu elenco, inferioridade em relação ao adversário, a Hungria jogou bem contra Portugal, mas chegou no final do jogo, tomou um gol, desandou completamente e tomou aquele 3-0 completamente enganoso. Porque a Hungria de novo jogou bem, se defendeu, a França perdeu muito gol, Griezmann e Benzema perderam chances inacreditáveis,
Mbappé foi o grande nome do ataque francês. Mas, enfim, a Hungria chega a abrir o placar, inclusive, no primeiro tempo, né, com um gol de contra-ataque. O cara venceu na corrida do Papá de uma maneira humilhante, parecia até um Mbappé, o cara correndo. E a Hungria chegou a abrir o placar e chegou a sonhar bem com essa vitória. Mas não aconteceu, o Griezmann chegou a empatar a partida, e apesar do gol ter sido do Griezmann, o Mbappé, como eu disse, foi o grande nome da França, porque ele que criava todas as jogadas, inclusive a jogada do gol, sai de uma disputa pelo alto que ele vence, de uma jogada individual que ele faz na ponta direita, cruza para o meio da área e o Griezmann empurra para o gol. Depois a França perde várias chances também, o goleiro da Hungria fez uma partida espetacular, mas enfim, a Hungria então consegue sair com esse pontinho, que já tem que se orgulhar demais, porque o grupo que eles caíram é muito difícil. E a França chega a 4 pontos, então a sua classificação deve ser assegurada, mas eles têm que rever bastante, porque a sua atuação, o seu nível nessa fase de grupos, nesses 2 jogos, foi bem decepcionante. E agora falando então de Portugal e Alemanha. Como eu disse, o melhor confronto dessa segunda rodada de Eurocopa, sem sombra de dúvidas. E que jogo da Alemanha. O Portugal abre o placar com o Cristiano Ronaldo, né, depois de um belíssimo contra-ataque que o próprio Cristiano Ronaldo puxa, e depois ele finaliza lá na frente após passe do Diogo Jota, o Cristiano Ronaldo empurra para o gol vazio, e Portugal vencendo por 1-0 então, e depois disso começou um baile da Alemanha para cima de Portugal. A Alemanha fez um jogo espetacular nas suas alas, e principalmente com Gosens, da Atalanta na ala esquerda, e isso mostrou que pode ser uma arma muito letal da Alemanha. Kimmich na ala direita, Gosens na ala esquerda, eles participaram de literalmente todos os gols. E vale a curiosidade aí que a Alemanha perdeu o primeiro jogo para a França com o gol contra do Hummels e hoje venceu com 2 gols contra de defensores de Portugal. O primeiro gol da Alemanha então sai, cruzamento de Gosens na esquerda, o Havertz disputa a bola com o Rúben Dias na área e o Rúben Dias acaba desviando para o gol. Depois, mais uma jogada de Gosens manda na área, o Havertz tenta chegar, não alcança e a bola sobra no Kimmich. Kimmich cruza para o meio da área, o Gnabry já estava prontinho para fazer o seu gol, empurrar para o gol, mas acabou que o Rafael Guerreiro de Portugal fez esse favor e fez o gol contra. Depois a Alemanha faz 3-1, Müller abre a bola na esquerda para o Gosens de novo livre, Semedo fez uma partida assim tenebrosa também, ele foi totalmente explorado pelo Gosens. Então o Müller abre a bola para o Gosens na esquerda, Gosens de primeira já cruza na pequena área e o Havertz empurra para o gol vazio. Havertz, inclusive, com uma movimentação também de muito destaque, não conseguiu ser tão efetivo na partida de hoje, mas fez o seu gol e vem mostrando assim, que pode ser muito útil sendo esse homem mais adiantado da Alemanha. E o quarto gol sai logo depois, o Kimmich recebe a bola na direita, cruza na grande área e o Gosens cabeceia livre. Então assim, todos os gols tiveram participações de Kimmich e Gosens. Assim, os dois jogaram muita bola. Finalzinho do jogo, então, depois do quarto gol, Portugal decidiu acordar um pouco para a vida. Renato Sanches chegou a mandar uma bola na trave. E o segundo gol de Portugal sai uma bola que está quase na linha de fundo, o Cristiano Ronaldo recupera, consegue cruzar para a pequena área. E o Diogo Jota, o Cristiano Ronaldo, então, retribuindo o Diogo Jota empurra para o gol. 4-2 no placar. Depois Portugal pressionando, a Alemanha ainda teve a chance de fazer o quinto. Goretzka puxou um contra-ataque, avançou o campo inteiro, mas acabou chutando para fora. Então foi uma grande partida que a Alemanha mostrou muitas forças. Como eu já falei da Alemanha no primeiro vídeo, entre a Alemanha e França, a Alemanha também jogou bem, mas faltou efetividade, que nesse jogo eles tiveram. Então, se a Alemanha jogar igual jogou hoje, até o final da Euro, conseguir ter efetividade, é um time que, sinceramente, tem chances demais de conseguir vencer esse título. Vamos à classificação desse grupo agora, então. Lembrando que na última rodada teremos Portugal e França e Alemanha e Hungria. Então, a Alemanha eu acho bem provável que vença a Hungria e consiga se classificar tranquilamente com 6 pontos. E entre Portugal e França, um empate eu acho que fica bom para as duas. França com 5 pontos, Portugal com 4. Acho que todos se classificam. E Portugal tem que ficar esperto, porque se ele chega a perder para a França por 2 gols de diferença, Portugal vai ficar em terceiro com 3 pontos e saldo negativo. E isso já é uma pontuação muito ruim pensando em se classificar em terceiro lugar. Agora, se o Portugal vence o confronto, a França ficaria provavelmente em terceiro com 4 pontos, então acho que a França se classificaria, e Portugal, obviamente, se classificaria porque ultrapassaria a França. E as minhas apostas são que eu acho que Portugal tem armas para vencer a França. Esse jogo vai ser muito bom, pelo menos eu espero isso.
né? Os treinadores dessas duas seleções, para mim, não são aquela coisa toda, mas são campeões, né? Então fazer o quê? A Alemanha eu acho que vence a Hungria, inclusive é um jogo para a Alemanha mostrar ainda mais futebol e conseguir fazer um placar já gorduroso aí para chegar confiante para o mata-mata. E Portugal e França, então, é Portugal tem que fazer de tudo para não sair derrotado nesse confronto, porque uma derrota de Portugal aí poderia complicar bastante a situação para eles. E outra coisa também, é melhor Portugal não deixar o Semedo marcar o Mbappé, porque senão não tem como Portugal sair vencedor se esse duelo acontecer. Bom, o vídeo de hoje então fica por aqui. Deixa aqui nos comentários quais os seus destaques da segunda rodada, quem vocês acham que se classifica e se vocês acham que vai acontecer alguma zebra, alguma surpresa aí que eu não cheguei a citar. Deixa o like no vídeo, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!